Olá pessoal, gostaria de falar um pouquinho sobre as distorções cognitivas. Estas são basicamente maneiras distorcidas de processar uma informação, ou seja, são interpretações enviesadas do que nos acontece, criando assim diversas consequências negativas. Importante salientar, quando se sofre de depressão, por exemplo, tem-se uma visão, certo, da realidade de forma pejorativa, de forma negativa, ou seja, distorcida, onde essas distorções cognitivas exercem um papel principal. Em especial, um motivo de distorção muito comum é a visão de túnel. Todos nós podemos utilizar algum tipo de distorção. É muito comum, porque é um erro de interpretação. Nesse sentido, é muito importante saber detectá-las, certo? E, em especial, analisá-las, ajudando-nos a desenvolver atitudes mais funcionais e realistas. A grande questão é como se faz isso. Uma forma para se trabalhar, em especial, a identificação de distorções cognitivas é buscar fatos e evidências que comprovem aquele pensamento. Um pensamento sem nenhuma evidência ou nenhum fato, consequentemente, é um achismo. Sendo um achismo, há a grande probabilidade desse pensamento ser uma distorção cognitiva. A exemplo de distorções cognitivas, nós teríamos, por exemplo, a personalização, que é quando o indivíduo sente-se culpado ou responsável totalmente e única e exclusivamente pelos acontecimentos. Ou seja, esse indivíduo ele tende a acreditar que ele é o único responsável por tudo que está acontecendo, de ruim em especial. Outra distorção muito comum é o filtro mental. Essa distorção consiste especificamente em focarmos nos aspectos negativos e ignorar o resto da informação. Nesse sentido, o negativo ele é filtrado e absorvido, enquanto que o positivo ele é esquecido. Essa distorção também está presente quando acreditamos que se algo de ruim aconteceu uma única vez, a tendência é que esse algo de ruim acontecerá em todas as outras vezes, ou seja, que acontecerá sempre. É muito importante a gente aprender a avaliar, analisar, porque as distorções cognitivas ela tem um caráter de retroalimentação. O que é isso? Elas tendem a se retroalimentar. Uma distorção cognitiva puxa a outra. Outro exemplo muito comum das distorções cognitivas é a maximização ou a minimização. Essa distorção, em especial, consiste em maximizar os nossos próprios erros. E aí, os acertos eles acabam sendo minimizados. Detalhe, maximizamos nossos erros e maximizamos também os acertos dos outros. Isso acaba gerando na gente o que nós chamamos de comparação injusta, que é outro tipo de distorção. Olha como a distorção puxa a outra. Outra distorção muito comum é a distorção do pensamento dicotômico. Essa distorção consiste especificamente na extrema valorização dos acontecimentos, sem levar em conta, certo, os aspectos que porventura podem estar associados ou de caráter intermediários. Ou seja, a tendência é do indivíduo se focar numa lógica de 8 ou 80, classificando as coisas como ou verdadeiras ou falsas, ou certas ou erradas. Outra distorção muito comum é a catastrofização. A catastrofização ocorre especificamente quando prevemos um futuro de caráter negativo e que esse futuro negativo tende a acontecer algo tão insuportável, que nós não teríamos como lidar, porque nós não conseguiríamos suportar, certo? Esses acontecimentos. Outra distorção muito comum é a generalização. A generalização ela ocorre da seguinte forma: quando o indivíduo ele acaba generalizando determinados casos para todos os casos, mesmo que seja apenas ligeiramente idêntico. Se uma vez foi verdade na cabeça do paciente, sempre será verdade. Por exemplo, a nível de traição, uma vez traído, o indivíduo acredita que sempre será traído nos relacionamentos.
Outra distorção muito comum é a que nós chamamos de raciocínio emocional. Esta refere-se à suposição de que as pessoas e de que, na verdade, as nossas emoções, elas refletem as coisas como elas são. Passamos a acreditar em coisas porque as sentimos. Ou seja, se eu sinto, eu paro do pressuposto que isto é real. Outra distorção bem comum é a distorção do tipo deveria. Ela é muito comum em pacientes que têm uma lógica de funcionamento mais dinâmico, em especial quando se trata de crenças rígidas e de cunho inflexível. Muito comum em pessoas com personalidade de obsessivo compulsivo ou anancástica, e essa crença ela acaba sendo uma crença rígida, inflexível, fazendo com que o indivíduo ele acredite que ele deve fazer as coisas daquele jeito e que as coisas deveriam acontecer especificamente do jeito que ele esperava. As exigências concentradas nesse indivíduo favorecem ao que nós chamamos de autocrítica, enquanto que as dirigidas aos outros favorecem ao sentimento de raiva, ira e até mesmo agressividade. A tendência para este tipo de caso especificamente é de uma exigência absurda e um gasto de energia absurdo consigo mesmo e uma intolerância com os demais. Outra distorção muito comum é a leitura mental. Essa distorção consiste especificamente em afirmar que determinadas suposições são certas, mesmo que não exista nenhuma evidência que a comprove. É acreditar que se sabe o que os outros pensam. E ela é bem complicada porque a tendência do indivíduo é acreditar que consegue acessar o pensamento do outro. Seja por um comportamento, seja por uma expressão facial, seja por algo que ele acredita como real. É acreditado quando a gente diz assim: ah, meu santo não bateu quando foi. Por que não bateu? Porque eu acho ele que não vai com a minha cara. Mas, gente, como é que eu posso saber se alguém não vai com a minha cara? Há uma distorção clara, porque nesse momento eu estou prevendo, ou melhor, estou lendo o que se passa na cabeça desse indivíduo. Outra distorção bem comum é a previsão do futuro. Em especial, a previsão do futuro consiste em afirmar que determinadas suposições são certas, mesmo que não exista nenhuma evidência para comprová-las. É esperar que nada dê certo sem sequer permitir a possibilidade de que seja razoável ou positiva. Tem um ponto bem interessante. Na previsão de futuro, tem o que nós chamamos de viés de confirmação. Por acreditar que aquele futuro irá se concretizar, eu acabo fazendo de tudo para que aquilo aconteça. E aí eu digo, tá vendo? Bem que eu sabia que ia acontecer isso. A exemplo, quando um aluno, quando estudantes, nós vamos reprovar uma prova. E aí fazemos de tudo para que não estudar para a prova. Outra situação muito comum é a rotulação. E geralmente a rotulação de caráter pejorativo, seja para nos descrevermos ou mesmo para descrever as outras pessoas. Especificamente falando, a rotulação ela tem um caráter bem específico, porque há uma tendência de, através de uma interpretação errônea da realidade, eu acabo basicamente me rotulando como incompetente, capaz e que não consigo fazer determinadas coisas.